E aí, pessoal, vamos entender o que está indo para votação na Câmara dos Vereadores sobre o novo plano de carreira dos funcionários públicos municipais. Os estatutários, obviamente, não os contratados, aí, porque hoje em dia tem muito contratado, né? Então a gente vai falar agora dos servidores concursados. Um absurdo o que esse governo tem feito com os servidores públicos municipais. Ele mandou agora, este governo, eu vou botar governo, porque às vezes a gente fala João Luiz Vargas, assim, mas o João Luiz Vargas ele não está sozinho, né? Ele está lá porque tem gente que está junto com ele, então é o governo Vargas. O governo do PDT encaminhou para o Legislativo de Sancepé uma reformulação ampla de carreiras dos servidores e, absurdamente, ele coloca algumas discrepâncias na lei que ele acaba induzindo os servidores ao erro. Não só os servidores, porque quando a gente vai discutir um plano de carreira, muitas pessoas dizem assim, nós temos que ouvir os servidores. Temos que ouvir os servidores, mas nós também temos que ouvir os contribuintes. Afinal, os contribuintes pagam a conta para que os servidores recebam. Então é exatamente nessa ordem. Os contribuintes mantêm o serviço público. Não é o serviço público que mantém os contribuintes. Então a voz dos contribuintes, ela tem que ser ouvida, especialmente porque os próprios servidores públicos são contribuintes, contribuem com impostos e ainda contribuem com a sua própria previdência. E essas alterações que o governo Vargas, o governo do PDT propõe, que encaminhou à Câmara de Vereadores, elas são muito confusas, são distorcidas, são incompletas. Resumindo, é outro projeto de lei que visa a reeleição. Ele já fez aquela dos 15 milhões, que ele queria se reeleger, agora está mandando essa aí do vice, que talvez tenha que renunciar ou não possa ser candidato novamente pelas atribuições que recebeu. Tem ainda aquela prorrogação do concurso de 2019, tem essa lei aqui que ele está encaminhando para os servidores, que são tudo projetos que visam a reeleição, não são projetos sérios que discutem política pública de maneira séria, são projetos que visam basicamente ganhar popularidade para se reeleger. Eu vou apontar aqui algumas das distorções deste plano de carreira. A primeira delas aqui, eu sei que ficou pequenininho ali, que é difícil de ver, mas eu vou tentar aumentar aqui para ver. Então, se alguém ingressa no serviço público com um nível médio, ele pode cursar um nível técnico e ganhar 15% de aumento, ou um tecnólogo ganhar 20%. Um curso superior ganhar 25% de aumento, de gratificação. Vamos lá, podendo até um nível de doutorado chegar a 40%. Se ele entra num nível técnico, se entra no nível de graduação, se entra no nível de especialização, ele sempre vai ter direito a esses avanços aí por qualificação pessoal. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Digamos que alguém seja contratado pelo município através de concurso público para trabalhar no balcão, para imprimir, entregar boleto de IPTU, para calcular guias de pagamento de taxas por serviços públicos, alguém que está ali no balcão. Essa pessoa, ela precisa ter o ensino médio completo ou um técnico em alguma coisa e pronto. Aí, digamos que aquela pessoa, ela vai fazer uma graduação, depois ela vai fazer um mestrado e ela vai fazer um doutorado. E aí ela vai ter os aumentos. Eu pergunto, se fosse necessário chamar alguém com graduação, com especialização, por que não abriram um concurso exigindo graduação e especialização? Poderiam exigir um concurso com especialização e com graduação. Porque às vezes não faz muito sentido, por exemplo, que um motorista que desempenha um trabalho fundamental, às vezes levando paciente, levando crianças para a escola, ou um motorista de caminhão, ele ganhe uma gratificação porque ele se graduou em filosofia.
Tirando o fato de que ele pode ir filosofando daqui a Santa Maria com o paciente, ele não precisa de um curso de filosofia. Então, por que teria que dar aumento para isso? Seria muito mais fácil dar um aumento para ele se ele ficou, por exemplo, 5 anos sem tomar uma multa. Se ele ficou 5 anos sem causar nenhum acidente, se ele foi um ótimo funcionário, se ele teve um desempenho maravilhoso nos 5 anos, então talvez eu progrida ele na carreira. Então, eu tenho que ter ferramentas que sejam essenciais para aquele cargo. Então não me adianta eu colocar, às vezes, ali vou botar alguém ali para atender no balcão da prefeitura, às vezes algum serviço administrativo, e vou dizer para ele assim, olha, se tu se graduar em psicologia e tu for pós-graduado em psicologia, tu vai ganhar 20% de aumento. Para quê? Para quê? A pessoa vai ficar ali, sei lá, chorando no balcão ali para o funcionário, e o funcionário vai ter que acalmar. Não é essa a função. A função é desempenhar o trabalho. A maioria, inclusive, desses cargos administrativos, ele com o tempo, conforme as pessoas forem se aposentando e a tecnologia for aumentando, a gente pode até extinguir muitos cargos desses, porque a gente não vai ter condições de pagar inativos e mais os ativos. E aí vamos chegar já numa outra pergunta. Esse plano de carreira, esse novo plano de carreira dos servidores, ele vale para os professores? Os professores têm um próprio, mas nesse aqui não excluiu os professores. Pelo que eu li aqui, os professores então terão direito àquele plano de carreira do magistério e mais esse daqui, como acontece hoje. Ou, por exemplo, vamos lá para o outro aqui, ó. Para esse pega-ratão aqui. Mas tu vê aqui, ó, ali onde diz parágrafo único, as porcentagens descritas nas tabelas acima serão contabilizadas sobre o vencimento básico do menor valor padrão do município e não cumulativas. Então não é em cima do salário do servidor. O servidor está achando aqui que vai ganhar mais. Não, é do menor padrão do município. Tu viu só? Então, digamos assim, que um contador que vai lá trabalhar na contabilidade da prefeitura, que vai fazer folha de pagamento, esse sim, digamos assim, olha, ele é graduado em contabilidade, ele tem especialização em contabilidade e agora ele está fazendo um mestrado, um doutorado na questão pública, porque é diferente da questão privada, e aí ele pode ganhar um adicional em cima. Esse eu acho que é justo, porque tem que se atualizar sempre, tem que estar sempre estudando, e aí a motivação para ele continuar se atualizando é realmente ganhar mais pela qualificação que ele tem. Aí faz todo sentido. Mas vai ganhar 20 ou 30 ou 40% sobre o menor padrão de vencimento do município. Se for R$ 1.500, 20% disso daí, R$ 300. Então, tem esses pega-ratão nisso aí, por isso que eu digo que é um projeto populista. Agora, vamos lá. Olha só que coisa ridícula esse impacto financeiro aqui. A prefeitura sempre manda para a Câmara de Vereadores um impacto financeiro ridículo desses aqui. Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela manda prever um impacto de 2 anos. Pelo menos 2 anos para frente. E olha se isso é impacto financeiro. Pelo amor de Deus, eu teria que saber o impacto financeiro de cada cargo, quantos cargos tem no município, daqui a pouco qual é o impacto no RPPS disso daí. Esse plano de carreira, ele vale para os ativos ou vale para os ativos e para os inativos? A gente vai dar aumento para o servidor que está aposentado com um novo plano de carreira, sendo que ele não vai mais trabalhar para o município, sendo que ele já está aposentado. Isso vale para os inativos? Os inativos terão aumento ou não terão aumento? Isso tem que ser discutido, porque a gente tem que discutir muito a eficiência no serviço público. A gente, às vezes, pagar mais para o aposentado, a gente está dizendo que ele fez um bom trabalho, ótimo, ele está aposentado, a gente vai pagar mais para o aposentado, tá? Ok, vamos pagar mais para o aposentado, mas isso não vai se reverter em melhora do serviço público, porque ele está aposentado. Então a gente vai ter que ver essa eficiência. Isso vale para todos ou não vale para todos? A lei não está discutindo isso. Eu, pelo menos, não achei nada nesse sentido. E olha só, outra coisa absurda que o João Luiz Vargas... Olha só, ele sempre manda esse artigo. Pode procurar, que vai estar em toda a legislação, que é esse aí que está circulado. Esta lei poderá ser regulamentada no que couber por decreto. Sempre manda leis com artigos que desidratam os poderes do legislativo. João Luiz Vargas é um centralizador de poder. Nunca vi, aliás, já vi, mas ele consegue
ser um pouquinho mais que os outros, centralizador de poder. Já teve um bem centralizador há pouco tempo aí na prefeitura, mas o João Luiz Vargas aí a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque ele está centralizando tudo que ele pode, e o que ele não centraliza para ele, ele cria comissões a qual ele indica as pessoas. Toda a legislação que ele propõe é assim. Agora vamos lá numa questão muito importante e que pode ser fundamento para uma nova ação popular. Esse artigo 69 da resolução do Ministério do Trabalho e Previdência, que ela vai dizer o seguinte: na hipótese de alteração legal relacionada à estrutura funcional e remuneratória dos segurados do RPPS, a ampliação e reformulação dos quadros existentes e as demais políticas de pessoal do ente federativo que possam provocar majoração potencial dos benefícios. Olha só, para os ativos, a gente vai ter este impacto aqui, que ali está 1 milhão e 300 mil reais por ano. Então, lá para os inativos, a gente também vai ter algo parecido com isso. Então, o que essa portaria manda? Que deverá demonstrar a estimativa de seu impacto para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Pessoal, a gente tem que ter responsabilidade, porque senão, daqui a uns tempos, ninguém mais vai receber na prefeitura. Ninguém vai receber aposentadoria, ninguém vai receber salário, as contas públicas, elas simplesmente vão colapsar, as pessoas vão ficar sem serviços. Então, o que a gente tem que fazer é prestar atenção nas contas públicas para que não aconteça um apagão do município de São Cepé na questão de entrega de serviços públicos. Então, enquanto a gente não enxugar a prefeitura, a gente vai passar muito trabalho. Tá, pessoal? Não sou contra servidor, é mentira, e isso que estão fazendo é um absurdo que visa tão somente a reeleição desse desgoverno que só o que sabe fazer é gastar e terminar com as contas públicas.